Olá, queridos, graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo 23, um salmo davídico, um salmo de Davi. Tenho certeza que se eu fosse fazer uma enquete com muitas pessoas, dizendo assim, diga um texto da Bíblia que você gosta, que você conhece, que você ama, certamente alguém citaria o Salmo 23. O Salmo 23 eu até me arriscaria a dizer que é um dos textos mais queridos da Bíblia, um dos mais conhecidos também. Você encontra em lojas de artigo de decoração, por exemplo, quadros com o Salmo 23, você encontra chaveirinhos em souvenirs com o Salmo 23, você encontra placas de caminhão. Sabe caminhão de estrada que tem várias placazinhas que eles colocam? Certamente você já viu lá naquela placa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, assim, é um salmo muito conhecido, um salmo muito querido por todos nós. E muita gente recita o Salmo 23 de cor, né? Muita gente conhece, como a gente diz, de cor e salteado o Salmo 23, de ponta, né? Cabeça a ponta, a gente sabe o Salmo 23 de cor, um salmo muito querido, muito amado. E Davi, ao descrever o Salmo 23, ele falava de uma coisa que ele era muito própria, porque ele, como pastor de ovelhas, ele conhecia muito bem quais eram os cuidados necessários que o pastor deveria ter com a ovelha, né? Ele conhecia essa relação ovelha-pastor, pastor-ovelha, na intimidade, de forma muito específica, porque ele falava de algo que lhe era a sua vida, né? Antes de ser rei de Israel, antes de ser um homem de guerra, Davi era pastor de ovelhas. Ele sabia muito bem, então, qual era o trato que o pastor tinha com a ovelha, qual era essa relação tão especial e tão íntima. E ele começa o Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor, estou lendo na versão NVI, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então, o que me chama a atenção nesse primeiro versículo é que, se o Senhor é meu pastor, em outras traduções diz, nada me faltará. Então, se o Senhor é meu pastor, ele é suficiente para mim. Se o Senhor é meu pastor, eu estou tranquilo, eu estou seguro, né? Eu descanso debaixo da sua proteção, debaixo das suas asas, porque ele é o meu pastor. Então, nada me faltará, eu não preciso me preocupar com nada. Sob os seus cuidados, eu estarei seguro. Sob os cuidados desse pastor, nada me faltará. Então, ele é suficiente para mim. E ele segue: em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas. Então, o meu pastor, aquele que me guia, o meu Senhor, ele me guia por pastos verdejantes, por pastos seguros e me leva às águas tranquilas. Ele tanto me alimenta com o melhor do pasto, como ele refrigera também o meu corpo, né? Ele me traz água, sacia a minha sede e cuida também da minha alma, não só no campo físico, mas da minha alma, agora trazendo para o sentido figurado. Ele cuida de mim, né? Ele me leva a pastos verdejantes e às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Veja que coisa linda. Ainda, ou mesmo que eu ande por vale de trevas e morte, em outras traduções, pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse vale de sombra da morte, né? Tem alguns estudiosos da Bíblia, alguns pesquisadores que dizem que esse vale de sombra da morte, ele pode ter sido um lugar que existiu literalmente, né? Em Belém, ele poderia ter sido um vale, um lugar onde na época de grandes chuvas eles se enchiam de água e eles apresentavam um grande perigo para a vida das ovelhas. Ou pode ter sido também um outro lugar que Davi se referia a um lugar que era considerado lugar de sangue, era um lugar onde os assaltantes ficavam ali à espreita dos viajantes para assaltar, seria também aquele
mesmo lugar que Jesus tinha usado na parábola do samaritano, né? Aquele homem que passou ali por aquele lugar e foi assaltado e foi espancado e levaram todas as coisas que ele carregava. Então há essa corrente de pensamentos, né, que dizem que pode ter sido literalmente um lugar físico que existiu, o Vale de Sombra de Morte, que Davi se referia como um lugar muito perigoso, um lugar extremamente perigoso para quem passava ali, um lugar terrível, um lugar assombroso, né? Porque pouca gente poderia sair dali com vida. Mas muitos estudiosos creem que é uma figura de linguagem que Davi usava. Era uma metáfora que ele queria falar sobre os momentos difíceis da vida da gente, que todos nós podemos atravessar, né? Os nossos vales de sombra e morte, são as doenças, as enfermidades, as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas perdas, os nossos lutos, as batalhas que a gente enfrenta no dia a dia, aquele lugar mais difícil, o dia mau quando chega na vida da gente, né? Por isso que ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, quando chegar esse dia, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. E ele diz o seguinte no versículo 5: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quando ele pede que o Senhor faça um banquete na presença dos seus inimigos, é tão lindo essa parte, porque veja que Davi não pede. Davi tinha muitos inimigos, como eu falei em outro salmo, né? Os inimigos de Israel eram os inimigos de Davi. Davi tinha muitos inimigos. Mas quando ele pede aqui ao Senhor, prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos, né? Ele pede que o Senhor... Ele não fala isso num tom de vingança, num tom de deboche, não. Ele diz assim, Senhor, preparas um banquete na presença dos meus inimigos. É a mesa da reconciliação, né? Preparas um banquete, mas permita que os meus inimigos desfrutem dele. Ele diz assim, eu não quero que no momento da minha vitória aquelas pessoas fiquem lá tristes e zombando. Não, eu quero que eles participem disso. Traz eles à mesa da comunhão, traz eles de volta para a amizade, para que a gente possa desfrutar desse momento e que o Senhor unja a minha cabeça com o óleo da unção, com o óleo que representa aqui a presença do Espírito Santo, para que o meu cálice transborde. E eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor para todo sempre. Que salmo lindo, né? Que mensagem grandiosa ao meu coração e ao teu coração. E que a gente aprenda então com esse salmo de 23, que é o salmo de Davi. E conta-se a história que um dia para um grande público, chamaram algumas pessoas para recitar o Salmo 23 e disse que para ver quem recitaria melhor. E aí foi um homem que ele falava com voz eloquente, né? Tipo um narrador aí de rádio, né? Um radialista, uma pessoa que trabalha a voz, um cantor. E ele chegou lá e recitou o Salmo 23 de forma impecável, com todas os R's e S's, ele recitou assim de forma belíssima o Salmo 23, e quando ele terminou, aquela plateia ali, né, aplaudiu, ele foi muito ovacionado e tal, e depois chamaram um senhorzinho que veio de forma simples, veio na plateia também, mais um candidato, e quando aquele senhor chegou ali, que ele abriu a Bíblia e ele começou a recitar o Salmo 23, primeiro versículo que ele disse, já houve um silêncio na plateia, todos ficaram calados. E aí ele começou a narrar o Salmo 23 e cada versículo que ele falava, e ao final, quando ele terminou, disse que estavam públicos todos chorando. E aí concluíram o seguinte, o primeiro conhecia o Salmo 23 e o segundo conhecia o pastor do Salmo 23. Então, assim, muito mais importante do que a gente conhecer, né, o Salmo 23, a beleza da narrativa e tudo que esse Salmo quer falar para a gente. O mais importante é que a gente conheça o pastor do Salmo, como Davi conhecia. Por isso que ele descreveu tão bem o Salmo 23, porque ele tinha essa intimidade com o Senhor, ele tinha essa intimidade com o pastor do Salmo 23. E ele escreveu de forma assim majestosa, de forma tão linda.
né? Que Deus nos abençoe, que a gente possa aplicar essa palavra de Deus no nosso coração. Eu desejo a você um feliz dia, que Deus te abençoe. Amém. Bye, bye, até o próximo salmo. Amém, Jesus. Vamos embora.